Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos nos colocar de pé, quem puder, por gentileza. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Papai, no nome de Cristo Jesus, obrigado, Senhor, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, por essa comunhão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão, irmã, cada jovem, criança, Senhor. Muito obrigado. Senhor, eu senti desde o início o tocar, o derramar do Teu Espírito sobre nós. Ah, Senhor, nos fala, nos ensina, nos doutrina, nos direciona pela Sua palavra. Senhor, ministra-nos nessa noite tão especial. Fala conosco, Senhor. Queremos aprender a Te conhecer mais. Aleluia. Queremos aprender, Senhor, a esmagar o nosso ego e contemplar o Teu Filho em tudo que façamos, em tudo que vivamos. Senhor, obrigado mais uma vez por essa comunhão. Graças a No Deus. nome santo de Jesus, ó Pai. Que nós possamos sair, ó Deus, libertos pela Tua palavra, curados pela Tua palavra. Aleluia. Que haja libertação, ó Deus. Que o Teu Espírito venha sobre nós Aleluia. e nos capacite, ó Senhor, abrindo os nossos sentidos espirituais para que possamos, ó Deus, ter um relacionamento íntimo contigo nessa noite. Aleluia. Senhor, não aguentamos mais viver uma vida cristã mentirosa. Uma vida cristã, Senhor, cheia de emoções, mas vazias de Cristo. É, papai. Estabelece a Sua verdade, ó Deus. Sim, Deus. Que possamos Te sentir verdadeiramente. Que os Teus adoradores verdadeiros Te adorem, Pai, em espírito e em verdade. Que caia por terra toda falsidade. Que caia por terra, Senhor, todo engano. Que caia por terra toda mentira, Senhor. No nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Eu gostaria de convidar a abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 9. Versículo de número 1. Segunda Samuel, capítulo de número 9. Glória a Deus. Todos acharam? Amém, irmãos? Segunda Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1. Obrigado.
E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? Disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, inclinou-se e disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. Disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei de todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo? Quem é teu servo para... Peraí, só um minutinho. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para terdes olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei: comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e este era coxo ou aleijado de ambos os pés. Amém, irmãos? Amém. Vamos entender um pouco, parece um pouco confuso esse texto. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Há muito tempo, né, que algumas palavras e algumas coisas que aprendemos se faz necessário passar adiante, e essa história sempre ficou marcada dentro de mim. Eu gostaria de, nessa noite de memorial da Ceia do Senhor, tentar ministrar ao teu coração pelo Espírito, e que você entenda pelo Espírito o falar de Deus. Amém? Amém. Qual é a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, com textos tão aparentemente confusos, com textos de muitos nomes, com texto
que parece, né, um pediu para falar para o outro, para fazer com o outro. Nós estamos aos domingos agora, né, estudando a respeito do tabernáculo, né? Muita coisa que a gente vai ver. Peço aos irmãos que tenham calma, tenham paciência, né, e esperem, né, a conclusão das coisas. Tudo que nós preparamos, tudo que nós montamos é algo que obviamente não se encerra numa ministração, tudo tem uma continuidade, né? E vai ter muita coisa que os irmãos vão ver, muita coisa que os irmãos vão entender, embora eu já tenha ministrado para os irmãos a intenção, a ideia, né, dessa questão da unidade, dessa questão da comunhão, mas tem muito detalhe que a gente vai pegar. E eu lembro que no último domingo, e eu decidi até interromper essa questão do tabernáculo para ministrar hoje uma palavra na vida dos irmãos nesse tempo de ceia, mas isso casa também. Não estou falando que casa tem relação com a ideia do tabernáculo, mas estou falando que casa com a ideia do princípio da antiga aliança. Toda vez que nós lermos a antiga aliança, irmãos, nós temos que aprender a enxergar a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, ou Cristo, em toda a antiga aliança. A antiga aliança serve para isso e nada mais, irmãos. É lógico que ela vai definir muita história, ela vai contar também a respeito de muitos fatos, de muitos acontecimentos, mas tudo isso, absolutamente tudo isso, fala de Cristo, da pessoa de Cristo. Em tudo. Né? Eu tenho aprendido a ter um pouco mais de amor pela antiga aliança, até porque é algo que parece que saiu um pouco da nossa... Não por mal, né, irmãos? Mas parece que saiu um pouco da nossa... do nosso hábito de ministrar a antiga aliança. E tem muita coisa reveladora na antiga aliança, tem muita coisa que nos ajuda a entender a nova aliança. Então a gente se prende muitas das vezes ao evangelho, ao novo evangelho, a falar muito de João, falar muito de Mateus, falar muito de assuntos escatológicos, e a gente infelizmente às vezes acaba desprezando esses detalhes. Eu falo por mim em primeira pessoa. Por isso, né, que me deu eu senti do Senhor de falarmos das pedras preciosas, eu senti do Senhor, né, de falarmos do tabernáculo. Por quê? Porque tudo isso nos ajuda e nos auxilia em entender o propósito, o desenho do Senhor, o desenho de Deus, o porquê que eu estou aqui, o que eu estou fazendo, porque Ele já começou a falar lá de trás. Amém? Não é que é para a gente se sustentar e se apoiar na antiga aliança. A antiga aliança serviu de base, mas a gente precisa entender. A gente precisa descobrir os mistérios da antiga aliança. Então, a primeira coisa, irmãos, num texto como esse, é entendermos, né, quando nos depararmos, estou lendo aqui 2 Samuel, estou lendo Crônicas, estou lendo Gênesis, que seja, eu preciso enxergar Cristo nesse texto. E eu preciso entender o que Deus quer passar de mensagem, o que Deus quer falar, embora essa seja uma história real. Amém, irmãos? Amém. Aqui está narrando uma história real, o que aconteceu realmente com uma pessoa chamada Mefibosete, que era filho de Jonatas e Jonatas filho de Saul. Também fala de Davi, também fala de outros personagens aqui reais, a história é real. Mas Deus não nos entregou essa história para nós simplesmente só entendermos o que aconteceu na vida de Mefibosete, ou na vida de Saul, ou na vida de Davi. A ideia de tudo isso é que tudo isso está trazendo para nós algo que traria a personalidade de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo e tudo aquilo que Cristo ia fazer. Então é isso que eu quero chamar a atenção para os irmãos, que nós desprezamos. Então a primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, embora sejam pessoas reais, amém? Como Deus fala com o povo? Qual é a forma que Deus fala com o povo, com a nação? Deus não fala, a gente já ensinou os irmãos aqui, Deus não fala português, tampouco Deus fala inglês, muito menos hebraico e muito menos grego. Deus não fala idioma. O que Deus fala então, pastor? Deus fala por simbologia. Deus usa pessoas, usa circunstâncias, usa até utensílios para dizer e revelar aquilo que Ele quer.
o seu desenho, a sua vontade. Amém? Estou dizendo isso para que também a gente entenda nas próximas ministrações, quando nós sairmos dessa daqui, e entendermos, já preparando a sua mente para entender o tabernáculo. Porque não adianta nada olhar para o tabernáculo, irmão. Ontem nós tivemos uma aula poderosa, um discipulado com o pastor Anderson, e ele trouxe alguns significados ali das questões do tabernáculo, trouxe revelações do tabernáculo, mas tudo não estava apontando para o tabernáculo, para a tenda, para o ouro, para a madeira, para a arca da aliança. Isso daí só são tipos de coisas que Deus quer falar conosco. Amém? E nessa história Deus também quer falar conosco. É óbvio que foi uma história real, mas ela só foi relatada porque Deus anuncia algo através dessa história, e é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Amém? Vamos por detalhes, irmãos, vamos por partes, que senão a gente não consegue entender a história. Vamos pegar aqui, a história é uma história que vai envolver dois personagens principais, e quando eu digo personagens eu vou ter cuidado novamente de falar com os irmãos, não são personagens de uma história fictícia, tá bom? São personagens de uma história real. Mas vamos pegar dois personagens principais aqui. Por enquanto, tem mais aqui na história, mas vamos pegar Davi, o rei, ok? E Mefibosete, ok? Filho de Jonatas, que vivia em Lodebar. Amém? Pegando Mefibosete, vamos começar por Mefibosete. Quando Davi, no início desse texto, ele proclama, ele diz assim: há alguém ainda vivo da casa de Saul, da linha de sangue de Saul, a quem eu possa, como rei, usar por benevolência? Ele faz essa pergunta, e aí um servo de Davi, do rei Davi, um servo do rei, fala assim: Senhor, há um ainda vivo. Há um, da linha de Saul. Esse tem por nome Mefibosete. Ele é neto de Saul, filho de Jonatas. Amém? Este, porém, mora em Lodebar. Certo? Depois a gente vai entrar nesses detalhes. Eu estou frisando aqui para os irmãos entenderem, porque tudo isso já aponta para a mensagem de Deus. Amém? Então, este mora em Lodebar, e ele tem os pés tortos, ele é coxo de ambos os pés. Amém, irmãos? Conseguiram entender? Essa foi a evidência do servo de Davi. Quando Davi faz a proclamação, o anúncio: tem alguém da casa de Saul a quem eu possa usar da benevolência de Deus, e aí o servo de Davi fala: ó, tem esse, ele está em Lodebar, tem por nome Mefibosete, e esse é coxo dos pés. Ou seja, ele tem os pés tortos, ele não anda certo. Amém, irmãos? Amém. Até aí está tranquilo? Senão os irmãos não entendem, vai chegar no fim, vocês não vão entender a ideia do que Deus está desenhando aqui nessa história. Tranquilo até aí? Os dois personagens a princípio, Mefibosete e o rei Davi. Ok? Pergunta que já vem à nossa mente, né? Por que a evidência? O que indifere? Porque Davi está querendo usar de benevolência de alguém, a benevolência de Deus para algum da linhagem de Saul. O que veio na mente de Ziba, né, o servo de Davi, fala assim: tem um, até dizer que ele mora em Lodebar, amém. Até dizer que ele ainda é um vivo da linha de Saul, amém. Mas por que a necessidade de falar esse tem os pés tortos? Tem algum sentido? Porque não há sentido, né? Não vou abençoar porque ele tem os dois pés tortos. Né? Não vou usar de benevolência porque ele é coxo. Tem algum sentido? Teria sentido para você? Se alguém falasse: ó, você procura, poxa, eu quero realmente, né, ir em busca de uma pessoa porque eu quero fazer algo na vida dessa pessoa, e essa pessoa tem que ser, por exemplo, parente da Fabi, e aí chega lá, tem uma, só que ela é vesga. Tem algum sentido? Não tem sentido.
mas para Deus no desenho dele faz todo sentido. Então, os irmãos sabem por que Mefibosete tinha os pés coxos, ou tortos, ou deformados. Vamos voltar um pouquinho aí para os irmãos entenderem. No capítulo de número 4, ainda de 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 4, verso de número 4. Eu vou ser mais objetivo para os irmãos entenderem, tá bom? 4:4. Amém, irmãos? Amém. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos. Então está contando a história, o que aconteceu. Quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jizreel, e sua ama o tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era... Achamos aí quando aconteceu. Quando o menino tinha 5 anos, o que aconteceu aqui? Né? Chegou a essa ama, essa mulher ama, que é a mesma coisa que tutora, que é a mesma coisa que serva, ok? Essa mulher era como se fosse uma cuidadora de Mefibosete. Mefibosete era uma criança, ele tinha ali 5 anos de idade, e essa mulher cuidava dessa criança. Por quê? Porque os homens, nessa época, irmãos, era muito natural termos os homens saindo à peleja, saindo à guerra, né? Saul e também o seu filho Jonatas, principalmente Jonatas, que era assim, ele era um exímio guerreiro, era um cara forjado mesmo para essa questão guerra, era um excelente guerreiro, um excelente soldado. E eles... Nesse tempo aqui de história, irmãos, as guerras eram muito comuns. Inclusive, se eu não me engano, se eu não tiver falho da memória, essa notícia que chegou a esta ama foi de uma batalha que Jonatas e o seu pai Saul saíram a guerrear contra os filisteus e foram mortos. Jonatas, na verdade, e os seus irmãos foram mortos pelos filisteus, e Saul se suicidou. Amém? E chegou a notícia a essa serva de, olha, o pai dessa criança e o avô dessa criança morreu. E o que aconteceu? A serva, né, essa ama, né, eu acho que o texto está como ama. O meu aqui pelo menos está como ama, né? Quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jizreel, e a sua ama tomou e fugiu. Então o que acontece? Saul morre, o filho de Saul morre, não só este, mas vamos pegar na ideia esse daqui que foi Jonatas, morre também em batalha, e chega a notícia para a ama, olha, eles morreram. O que acontece com a ama? Ela, por medo, pega Mefibosete, a criança, e sai vazado, sai a corrida. Por quê? Porque na mente dela, como que esse Mefibosete foi criado, como esse Jonatas foi criado? Os irmãos sabem que Saul, quer ver? Vamos voltar um pouquinho mais a história, acho que vai ficar mais claro para os irmãos. Deixa eu só pegar o versículo aqui. Se eu não me engano é 1 Samuel, quer ver? Volte um pouquinho mais a história aí. Em 1 Samuel, capítulo de número 18. É um livro antes, irmãos.
verso de número 6. 1 Samuel 18, 6. Podemos ler? Amém. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul. Quem era rei? Saul. Quem feriu os filisteus? Davi. Cantando e dançando com instrumentos com alegria e com instrumentos de música diziam, dançando e cantando, respondiam umas às outras dizendo, Saul feriu milhares, Davi, porém, 10 milhares. Eu não sei se os irmãos já ouviram, né? Tem até isso ficou por muito tempo, desde quando me converti ao cristianismo, eu ouvia muito isso, né? Davi matou 1000, Saul matou 10... Saul matou 1000, Davi matou 10.000, né? Foi exatamente o que aconteceu. Neste momento, irmãos, Saul era rei, Davi era servo de Saul. Amém? Saul, porém, sabia da unção que estava sobre a vida de Davi. Saul já tinha esta distância, essa barreira, porque Saul sabia, no contexto de toda a história, a unção que já havia sobre a vida de Davi, mas quem era rei era Saul. E este foi o momento da gota d'água, irmãos. Eles vinham de uma batalha e as mulheres se juntaram e começaram a cantar, a bater seus instrumentos, dizendo assim, na presença de Saul, quando Davi vinha da batalha após matar muitos filisteus, elas cantavam assim, né? Saul matou 1000, né? Davi matou 10.000, e aí foi a gota d'água para Saul. O ciúme transbordou nessa hora, ele já sabia realmente dessa unção que tinha a vida de Davi, e nessa hora, a partir daí, Saul começa a repudiar Davi. Davi vira um fugitivo de Saul, porque agora o maior objetivo da vida de Saul é matar Davi. É aí que começa. Obviamente que isso já veio sendo plantado, porque Saul testemunhava essa capacitação de Deus na vida de Davi, mas esse foi o momento, né? Para os irmãos verem que, né, mulher quando pega para fazer estrago, irmãos, é complicado mesmo, né? Não confie. Amém? Não, estou brincando com as mulheres, né? Mas juntou, né? Tem homem que enche a bola, né? Fala, olha, a mulher está falando bem de mim, né? Toma cuidado, irmãos. Quando ela falar muito bem de você, esse rapaz aqui é muito bonzinho, fuja, irmãos, da aparência do mal. Fuja. Porque com certeza, atrás disso vai vir perseguição e morte, no mínimo. Amém? Foi o que aconteceu com Davi. Verso 8. Brincadeiras à parte, verso 8. Ó. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? Então aí foi o ápice para Saul. Falou assim, então vocês estão dando toda a glória para o cara, agora só o que falta é ele pegar o reino. A partir daí, irmãos, e desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Algumas outras traduções vai dizer, Saul começou a perseguir Davi. Aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, enfim, né? E daí por diante começa uma caçada de gato e rato. Amém, irmãos? Amém. Então, o que acontece? Depois dessa história, desse cenário aqui montado, Saul coloca em seu coração, a única coisa então que falta para esse cara ter glória é tomar o meu lugar como rei. Então é o seguinte, o meu maior objetivo a partir de agora é, exércitos, unam-se a mim, nós vamos matar Davi. E se os irmãos já leram a história, né, de Saul e Davi, vocês vão ver o que Davi passou. Né? Davi virou um errante na terra, Davi virou uma pessoa que vivia em cavernas, vivia em montanhas, vivia, enfim, se escondendo, porque aonde ele ia, com certeza, assim, ao cheiro de Davi,
vinha um exército marchando para o matar, para o eliminar. Essa foi a história de Gad e Had, de Tom e Jerry, de Saul e Davi. Sempre, 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 sempre. Amém, irmãos? Amém. Vamos voltar lá então, só para os irmãos entenderem. Pode voltar lá em segunda. A gente estava em 2 Samuel 4, né? 4 e depois a gente volta. Pode perguntar, Dudu. Na minha tradução que você disse sobre suspeita, eu tenho uma que está dizendo que era ciúmes dele e o outro desconfiar dele. Foi isso que aconteceu. Saul já tinha ciúmes, Saul, o rei, já tinha ciúmes de Davi. Mas essa foi a gota d'água. Ele falou assim, agora chega, para mim chega. Aí Davi tem que dar marcha, tem que mandar marcha, tem que fugir. E viver a vida fugindo com, né, e a vida mesmo, irmão. Se vocês pegarem, por exemplo, Salmos, quem gosta de ler Salmos? Se vocês pegarem Salmos, vocês vão ver a aflição de Davi. Davi orando ao Senhor, clamando ao Senhor, Davi no esconderijo, falando, Senhor, me guarda, os meus inimigos me perseguem, eu não aguento mais, eu estou atolado até a tampa. Pra vocês verem a agonia de Davi, a vida de Davi daí para frente foi fugir de Saul. Saul queria Davi, entendeu? E aí o que acontece? No momento, em uma batalha onde Saul e seu filho Jonatas estavam a pelejar, se eu não me engano, contra o povo filisteu, eles caem à espada, ou seja, eles morrem. Jonatas morre, Saul morre, ok? E chega a notícia a quem? A serva, a Ama, a mulher que cuidava do filho de Jonatas, neto de Saul. Olha, Saul e o pai, que é Jonatas, morreram. O que acontece? Na hora, irmãos, ela pega a criança e fala, vou vazar. Porque na mente dela, o que aconteceria? Daí por diante, depois, Davi se torna rei. E a ideia é, o cara estava sendo perseguido. Agora o pai e o avô caíram. Lascou, ele vai vir, agora o exército vai estar a favor dele, ele vai vir para matar a gente. Só resta a criança. Só resta a criança. E ele vai vir se vingar. Porque agora, né, o exército já não responde mais a Saul, já não responde mais a Jonatas. E os irmãos de Jonatas também morreram na guerra. Davi vai matar todo mundo. Essa mulher com medo, ela pega a criança, sai correndo, e olha o desespero da mulher, irmãos. Pegou a criança e nesse impulso, foi o que nós lemos, no capítulo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés, era de idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. Que novas? A notícia. A notícia chegou a Jezreel, a notícia de eles morreram. E aí o que acontece? E a Ama tomou, e a sua Ama, a Ama do filho, né? Aí no caso de Mefibosete, tomou e fugiu, e sucedeu que apressando-se a fugir. Olha o medo dessa mulher. Eu preciso fugir, eu preciso sair daqui. Ele sabe onde a gente está. E nessa pressa, ela derruba a criança. Apressando ela a fugir, ele caiu, ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Amém? Porém, o que acontece? Oxe, fogos? Porém, o que acontece, irmãos? Essa serva, ela, embora a criança tenha caído, embora a criança tenha quebrado seus pés, né, ter deformado seus pés, ela consegue chegar a uma cidade chamada Lodebar. Se esses irmãos já ouviram falar, já ouviram histórias dessa cidade, eu também vou trazer um pouco do entendimento da questão dessa cidade, que também está envolvido nessa história que Deus nos conta, apontando também para o nosso Senhor. Mas eles vão, amém? Eles vão a Lodebar, e acontece que um tempo depois, muito tempo depois, Davi, né, no seu reinado, diz, né, ele proclama que foi o texto, e vamos voltar lá para aquele texto, porque a gente vai ficar agora lá, para os irmãos entenderem um pouco melhor. Volta lá a 2 Samuel. Peraí que eu... 9. E acontece
E acontece que nesse momento, Davi ele proclama, ele fala assim, há alguém ainda, né? Eu quero saber, chegou o momento, né? Há alguém ainda vivo da casa de Saul, da linha de Saul, ao qual eu possa usar da benevolência de Deus? E aí mandam chamar um servo de Davi. Agora ficou mais claro um pouquinho a história para os irmãos, sim ou não? Vem um servo de Davi e fala assim, se eu não me engano, Ziba, o servo, e ele fala assim, tem sim, Senhor, falando para Davi. Tem um que ele tem por nome Mefibosete. Ele é filho de Jonatas. E ele mora atualmente na cidade de Lodebar. E esse tem os pés tortos, ele é coxo. Ok? Então você vê que ele ficou sequelado. Porque aqui ele já não é mais uma criança de 5 anos. Ok? Mas ele ainda tem as sequelas, ele ainda anda torto, ele ainda tem a deformidade. O que Davi fala para Ziba? Então é o seguinte, vai lá a Lodebar, chama Mefibosete e fale para vir até mim. Davi é o que agora? Rei. O servo vai fazer o que ele mandou, sim ou não? Sim. E vem Mefibosete. Acham, obviamente, Mefibosete em Lodebar. Mefibosete chega na presença de Davi. E qual é a primeira coisa que Mefibosete faz quando ele chega na presença de Davi? Hã? Se prostra. Exatamente. Mefibosete se prostra na presença de Davi e fala, eis aqui o seu servo. Davi fala assim, ó, Mefibosete, não tenha medo. Esse prostrar de Mefibosete foi realmente assim, agora acabou. Ele não sabe o que está acontecendo. Qual é essa benevolência tal que o rei manda chamar? E eu duvido muito que esse servo que foi buscar Mefibosete falou, ó, não, vai lá que o rei vai te dar um monte de coisa. Na mente de Mefibosete, ele saiu, né, da onde ele estava com a ama e foi para Lodebar, por quê? Vamos pegar a linha, porque Davi vem aí querendo matar a gente. O que está na mente de Mefibosete? Vou morrer. E agora eu fui convocado a estar na presença do rei, e o rei vai me matar. Então ele já se prostra, mas o prostrar de Mefibosete é um prostrar de medo mesmo. Eu estou aqui, sou seu servo, faça do que o Senhor quiser. O que Davi faz quando olha para Mefibosete? Fala, Mefibosete, aqui agora eu obviamente conjecturando, né? Se coloque de pé. Porque Davi fala assim, não tenha medo, Mefibosete, não tenha medo. A partir de hoje, Davi falando a Mefibosete, você se sentará e comerá na mesa junto comigo. Você será considerado um filho da linhagem real. É isso que Davi está falando. Tudo que teu avô tinha, Saul, todas as terras que era de Saul, agora é o seguinte, e todos os servos que aqui tem, agora serão servos seu, Mefibosete. Você terá servos. Eles cultivarão a terra, eles plantarão a terra, tudo aquilo que a terra colher será seu, Mefibosete. Davi está entregando tudo isso na mão de Mefibosete e está deixando muito claro, tudo isso eu estou te entregando, tudo isso será seu e você se assentará à minha mesa para comer junto comigo como se fosse filho da linhagem real. Mas não faço isso por amor a Saul. Faço isso por amor a Jonatas, teu pai. Conseguiram entender até aí? Então, obviamente que Davi não matou. A intenção de Davi, o objetivo de Davi não era matar Mefibosete. O objetivo de Davi era realmente usar da benevolência de Deus para a vida de um ainda vivo da linhagem de Saul. Havia um vivo? Sim. Quem era esse que estava vivo? Mefibosete, que vivia em Lodebar, que foi chamado na presença de Davi. Achando que ia morrer, ele teve medo. Quer ver, ó, o capítulo, o versículo que fala que ele... Quer ver, ó? Verso 7, ó, disse Davi, ó, não temas. O que significa não temas? Não tenha medo. Porque de certo usarei contigo de benevolência por amor a Jonatas, seu pai. Restituirei todas as terras de Saul. Tudo que for de Saul,
vai ser seu. Você não precisa mais morar em Lodebar. Sempre comerá pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para que teres olhado para mim um cão morto, tal como... Olha como estava o sentimento de Mefibosete. O que te levou a olhar para mim, um cão morto? Alguém sem esperança, sem perspectiva de vida. Alguém que assim, realmente só estava esperando esse momento de você me chamar na presença e me matar. E aí Davi vai voltar a falar com ele. Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse: tudo o que pertencia a Saul, toda a casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Ele está restituindo ao filho. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas, para o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas, Mefibosete, filho do seu senhor, sempre comerá à minha mesa. No caso, Mefibosete, mesmo tendo o que comer agora, ele vai comer na minha mesa. É isso que Davi está falando. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Amém, irmãos? Amém. Qual que é a ideia? Né? E nós vamos ver que o desenrolar da história, né? O desenrolar de tudo isso, é realmente isso se cumprindo. Mefibosete estando na presença de Davi e Mefibosete comendo na presença de Davi, Mefibosete fazendo posse das terras de Saul. Então isso se cumpriu. Essa é a conclusão da história. Ok? Eu acredito que não foi uma história, obviamente que ela tem mais detalhes, né? Mas não foi, resumidamente, acredito que foi uma história clara para os irmãos, sim ou não? Sim. Sim? Então nós temos o rei Davi. Eu estou separando alguns personagens para que a gente entenda a mensagem de Deus. Então nós temos o rei Davi, nós temos Mefibosete, ok? Filho de Jonatas. Nós temos agora Jonatas, ligue aí. Nós temos Saul, que é o pai de Jonatas, avô de Mefibosete, amém? E nós temos a ama. Quem é a ama? A serva, a mulher que cuidava de Mefibosete e que foi a causadora da queda do menino, para que o menino tivesse os seus pés deformados, os seus pés sequelados ali por conta da queda. Certo? Então temos essas 5 pessoas. Tá, legal. Então a história é essa. A história é essa. Saul morreu, Jonatas morreu, Mefibosete foi para Lodebar, a serva deixou cair o menino com 5 anos, Davi estava como rei e restituiu tudo do menino. Amém, 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 amém. E isso, irmãos, eu não quero que os irmãos esqueçam disso, para a gente poder entrar agora aqui na ideia da mensagem do Senhor. E tudo isso, Davi só fez por amor a uma pessoa. Quem foi essa pessoa? Jonatas. Não teve nada a ver com Saul. Na verdade, acredito eu que Davi até com certeza perdoou Saul, né, porque ele está restituindo um sangue da sua linhagem, mas tudo isso ele fez por amor a Jonatas. E Jonatas, embora fosse filho de Saul, ele tinha um relacionamento muito, muito lindo com Davi. Davi e Jonatas se amavam, irmãos, no sentido de irmandade, no sentido de companheirismo. Eles se gostavam realmente, eles eram fiéis um ao outro. Inclusive, não vai dar tempo de eu mostrar para os irmãos, mas nessa história, depois leiam, Jonatas Jonatas, o filho de Saul, amém? E Davi fazem uma aliança, um pacto de sangue. Pra você ter uma ideia de como eles se gostavam. E se eu também não me engano na história, Davi chegou a casar com a irmã de Jonatas. É isso, ô paizão? Se eu não me engano, né? Mica, se eu não me engano, não é? Milca, isso mesmo. Então chegaram a ser cunhados, né? Mas eles tinham um respeito muito grande um pelo outro. Inclusive, por alguns momentos aqui na palavra do Senhor, nós vamos ver Jonatas tentando jogar panos quentes para que o pai parasse de perseguir Davi. Entende? Tipo, Jonatas falando, cara,
eu estou usando aqui minhas palavras, tá, irmãos? Mas assim, Jonatas clamando ao pai, falando, cessa. Davi não é uma má pessoa, né? Não há por que matar Davi, não há por que requerir a cabeça de Davi. Mas ele viu, né, Jonatas, que convivia com o pai, viu que não tinha conversa. Saul estava assim, depois daquele último ato, Saul estava decidido. Não tem que vocês me contornem, eu vou matar Davi. Não teve. Mas Jonatas e Davi mantiveram um relacionamento legal, um relacionamento de fidelidade, né? E como eu falei, inclusive, eles fizeram um pacto de sangue. Qual é a ideia do pacto de sangue na antiga aliança? Os irmãos acho que já assistiram alguns filmes, não precisa ser bíblico, mas tem muito filme que mostra, principalmente esses filmes de esoterismo, né, que as pessoas fazem pacto de sangue. Então, na antiga aliança realmente a cultura era assim, eles cortavam os pulsos, se eu não me engano, ou aqui a parte do dorso da mão, saía o sangue, né, os dois cortavam e eles davam as mãos, né, na intenção de tipo, trocamos sangue, né, o seu sangue agora, né, entrou, né, e fluiu para dentro de mim, o meu sangue para dentro de você. O que isso significa na ideia? É o seguinte, Davi e Jonatas, eu estou falando dos dois, amém? O que significa? Olha, Jonatas, olha, Davi, tudo que é bom para mim agora é bom para você, tudo que for ruim para mim é ruim para você, os seus inimigos são agora meus inimigos, os meus amigos são seus amigos, ou seja, agora nós não somos mais dois, nós somos um. Essa é a aliança que Mefibosete não, essa é a aliança que Jonatas fez com Davi. Agora somos um, e é até o fim assim. Então, por amor a Jonatas, por isso que Davi, nesse momento que estava reinando, ele fala assim, tem alguém da linha de Saul para que eu use de benevolência por amor a Jonatas? Porque o que acontece? A responsabilidade de Mefibosete seria de quem? Se alguém tivesse vivo? De Jonatas. Jonatas não era o pai de Mefibosete? Então, acabei de falar a palavra? A responsabilidade do filho era de Jonatas. Só que quando eles trocaram essa aliança, quando eles realmente falaram, não, o que é meu é seu, o que é seu é meu, estamos juntos, os seus problemas são meus problemas, a sua amizade é minha amizade, o que Davi estava falando? Eu vou assumir a responsabilidade, se eu ficar aqui, eu assumo a responsabilidade, se você ficar, você que assume. E aí o que acontece? Davi, eu acho que nesse momento ele teve um estalo e falou assim, não, eu preciso saber se tem alguém da linhagem de Saul. E aí ele descobriu que era justamente o filho de Jonatas. E ele fala, vou restituir. Ainda que eu tenha uma rincha com Saul, eu vou restituir. Por amor a Jonatas, porque eu tenho uma aliança com ele, eu preciso fazer. Se Jonatas supriria essa criança, se Jonatas cuidaria e criaria essa criança, agora a responsabilidade está sobre meus ombros. Então ele vai ser feito filho legítimo da casa do rei, sentar à minha mesa e comer o meu pão. Davi adotou, né? É basicamente isso. Conseguiram entender? Mas a ideia de tudo isso, dessa história resumida e talvez corrida para os irmãos, tá, legal. Tem tudo isso, é muito lindo, mas o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com Cristo? Tudo, irmãos. Tudo, absolutamente tudo. Quando nós começamos a encaixar os personagens reais nas tipologias. O que esses personagens representam? Aí você vai entender que isso ficou muito mais fácil de entender a mensagem de Deus nessa questão da história de Davi e Mefibosete. Amém? Então, vamos começar pela a ama, a serva. O que tipifica essa mulher? O que ela representa? Né? No desenho de Deus, essa mulher, a ama, representa a lei de Moisés. Amém? Essa mulher, vou repetir, depois a gente encaixa as peças. Tá bom? Essa mulher, a ama, representa a lei de Moisés. Davi, ele representa na história o Deus Pai. Vai pegando aí, irmãos. Amém? Amém. Mefibosete representa todos nós. Saul representa Adão, o homem caído. Tipifica o homem caído.
E Jonatas, Jonatas representa Cristo na tipologia. Vou repetir para os irmãos, que essas peças vão se encaixar depois na história. A ama, a mulher, tipifica a lei de Moisés. Jonatas, o pai de Mefibosete, tipifica Cristo. Davi, o rei, Deus Pai. Saul, Adão, o homem caído, o homem em pecado. E Mefibosete representa a nós. O que acontece, irmãos? A mulher, vamos voltar na história e começar a encaixar as peças. A mulher, quando descobre que Jonatas e Saul morreram em batalha, o que ela faz? Vamos ver se os irmãos pegaram aí. O que nós lemos lá? Ela foge. Foge com o menino. Foge com o menino. A mulher tipifica o quê? A lei. A lei. O menino, que é Mefibosete, tipifica o quê? Nossa. Nós. A mulher foge com o menino e esta mulher derruba o menino, fazendo com que o menino quebre os seus pés, os seus tornozelos e se torne coxo. O que isso mostra para nós nesse enigma de Deus, nesse quebra-cabeça de Deus, nessa simbologia de Deus? É a ideia da antiga aliança, a ideia da lei, quando foi colocada ao mundo, aos homens. A lei, quer ver? Abra sua Bíblia em Gálatas. Depois, só que deixa esse texto marcado aí. Mas abre lá em Gálatas. Deixa eu ver aqui. Isso, 3:23, na verdade, 3:23 e 24. 3:23 e 24. Mas antes que a fé viesse. Os irmãos estão em Gálatas aí? 3:23 e 24, sim ou não? Sim. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da... Aonde a gente estava guardado? Onde a gente estava seguro? Antes da fé vir. Debaixo da lei. E encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Então todo mundo, antes da fé ser manifesta, estava guardado na lei. Qual o objetivo da lei estar guardando as pessoas? A fé vai se manifestar. Amém? De maneira que a lei nos serviu de quê? Aio, tutor, cuidador, ama. Ou seja, a mesma ideia dessa serva. A lei serviu de cuidador. Para quê? Para nos conduzir a... Então a lei só serviu para a gente estar nela até que fosse revelado Cristo. Porque por Cristo vem a fé. Amém? Amém. A verdadeira fé. Para que pela fé fôssemos a fé e a justificação. Por Cristo. Então o que acontece com aquela mulher? Ai meu Deus, Davi, eu estou voltando à história, tá? Para os irmãos entenderem. Davi, o Saul morreu, o Jonatas morreu. Vem cá, Mefibosete, colocou a criança no colo e fugiu.
Essa é a ideia de quem aponta, irmãos, justamente para o mundo que vivemos hoje. Pessoas que vivem sustentadas na lei, sempre estão... Porque quem tipifica Davi? Que eu falei para os irmãos? Deus Pai. Deus Pai. Davi está representando Deus Pai. O que a mulher tinha como sua tipologia? Lei. Só que tem um problema. Deus, olha a ideia de quem vive na lei. Deus está bravo comigo. Por quê? Porque Davi tinha uma rixa com Saul, sim ou não? Sim. Então eu tenho que ter medo de Deus. Estou devendo para Deus. O que ela pega e faz? Foge. Isso é o reflexo de uma pessoa que vive debaixo da lei. Porque o que acontece com a lei, irmãos? Eu não vou abrir muitos textos, porque senão vai ficar muito longo. Eu gostaria muito. Mas a lei funciona assim, ó. A lei é boa, sim ou não? Sim, o que os irmãos acham? A lei é boa, sim ou não? Sim, a lei é boa. Amém? E pela lei, segundo a palavra do Senhor, nós conhecemos agora ela é boa, mas por ela eu conheço o pecado. Se não tivesse lei, haveria pecado? Não. Né? Os irmãos estão viajando aí comigo, estão pegando? Se não tivesse lei, não haveria pecado. Por exemplo, se não tivesse uma lei dizendo assim, olha, Vivi, se você matar alguém, você vai ser uma assassina. A Vivi sairia matando qualquer pessoa que pisou no pé dela. Haveria o pecado? A Vivi se sentiria uma pessoa ruim? Ou má? Não, seria normal. Era o que acontecia antes da lei ser entregue a Moisés. As pessoas matavam e não era imputado. Por quê? O pecado só é imputado onde há lei. A lei é boa. Mas para que a lei serve? Para mostrar o quanto a gente é pecador, o quanto a gente é mau. A lei é boa, mas ela serve para revelar a verdadeira pessoa que quem é? Nós somos. Sim ou não? Sim. A mulher aqui tipifica a lei. E ela sabe o que acontecia entre Davi e Saul. Ela tem o conhecimento da lei. E ela fala, agora ela azedou. E uma pessoa que tem o conhecimento da lei, olha para a lei, mas se sustenta na lei, ele sempre vai olhar como uma pessoa devedora. Eu sou ruim, porque a lei faz isso. A lei não é ruim, mas ela faz com que, se você for sincero e eu também, ela faz com que nós olhemos para nós mesmos e falamos assim, eu não mereço nada. Ou você está aí sentado e acha que merece alguma coisa de Deus? Ser sincero. Porque, irmão, se você fosse sondar o teu coração verdadeiramente falando, você veria o quanto você é pecador. De quantas leis você infringiu da ceia passada até essa? Você mereceria estar aqui participando da mesa? Eu mereceria estar aqui participando da mesa? Não. Por lei, não. Por que nós estamos aqui participando da mesa? Porque a mesa do Senhor para nós é o quê? Porque se fosse lei, irmãos, você seria muito corajoso de tomar a ceia. Se fosse lei e fosse algo do Senhor com julgo, tipo assim, ó, realmente como as pessoas pregam, nós não ministramos assim, tá, irmãos? Mas se fosse assim, ó, se você lá na mesa do Senhor estiver em pecado e Deus derramar julgo sobre você, Ele mataria todo mundo. Porque somos ou não somos pecadores? Sim. Então a lei mostra pra gente que a gente é ruim, sim ou não? Sim. E isso é uma pessoa que vive na lei. Essa mulher é a representatividade da lei. Pessoas que vivem na lei, vivem a vida fugindo de Deus. E qual é o problema disso? Mefibosete ali, ele representa a figura do homem, minha e sua. Ele nos representa. Só que a lei não é capaz, ela não é suficiente a sustentar a nós. É isso que mostra o fato da lei, assim, eu tentei cuidar de você, mas não consegui. Você caiu e quebrou os pés. E agora, se você continuar caminhando pelos caminhos, você vai viver uma vida torta, uma vida em deficiência, uma vida em máculas, uma vida... eu falei a palavra e esqueci. Em sequela. Você vai viver como um sequelado. Prova disso. Vou te levar a uma cidade, e eles foram parar numa cidade chamada... Lodebar. Os irmãos sabem o que significa Lodebar? Já pesquisaram isso? Sim ou não? Terra do esquecimento. Lodebar, se a gente
dividir a palavra para ficar mais fácil. É que tem mais palavras dentro, mas vamos dividir no simplificado aqui por causa do tempo. Lo significa não. Lembra do Salmo 23? É isso, né, paizão? O Senhor é meu pastor. Aí ali está escrito na maioria das Bíblias, nada faltará, certo? Mas qual é a palavra que está ali? Não. Lo, não. Lo de Lodebar, não. Lo, não. Debar, né? É lógico que ela tem uma outra raiz, mas simplificando para os irmãos. Pastagem, pasto. Ficaria mais ou menos assim, não pasto, sem vida, sem comida, sem provisão, sem pastagem. Isso é Lodebar. Lodebar é uma cidade que ficava no meio de um deserto. Irmãos, realmente, literalmente no meio do deserto. Nada era fértil em Lodebar. É uma cidade, realmente uma cidade de esquecimento. A cidade, tipo assim, sabe, foi lá para morrer mesmo. Sem comida. E esse é o resultado de uma pessoa que vive pela lei. Irmãos, ela acaba caindo onde? Ela fica longe de... eu estou chegando a Deus pelo meu mérito. Então, como Deus não vai me aceitar, como Davi, eu estou voltando aos personagens, como Davi não vai me aceitar, ele vai querer me matar, o que eu faço? Tchau, vou para Lodebar, só que em Lodebar eu estou longe do pasto. Eu estou longe do alimento. Consegue entender, sim ou não? Está começando a fazer um pouco mais de sentido para os irmãos? Amém. Na verdade, e Mefibosete, se os irmãos pegarem também, né, o nome Mefibosete também, se a gente picar esse nome, um dos significados de Mefibosete é vergonha ou medo. Então você vê, por vergonha, por medo, né, de toda a linhagem, por essa história de Saul, do seu avô, ele realmente fugiu, né? Mas entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. E eu gostaria muito de que o Espírito ministrasse na sua vida nessa noite. Amém. Deus não nos chamou, irmãos, para vivermos em Lodebar. Amém. Deus não nos chamou para vivermos sem pasto, sem pastagem. Isso nos faz lembrar, olha, depois leiam isso com todo o carinho do mundo. Leiam todos os salmos e vejam a agonia de Davi. Mas o mesmo Davi, ele salmodia algo, lá num salmo muito conhecido, que é o Salmo 23, dizendo justamente o oposto da provisão de Deus. Porque Deus não chamou ninguém para viver no deserto. Deus não chamou ninguém para viver longe da presença dele. Deus não chamou ninguém para viver longe da mesa dele. Deus chamou para ser pastor e para trazer ele para pastos verdejantes. Esse é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Me guiará a pastos verdejantes. Deus, quando criou o homem, ele não criou o homem no deserto. Ele criou o homem no Éden e coloca o homem aonde? No jardim. O homem dentro do jardim estava o quê? Provido por Deus. O homem peca contra Deus. Mas Deus não deixa de visitar o homem. Porque nós conhecemos a história de Gênesis e nós já estudamos isso. O que acontece? Quando o homem peca, o que Deus faz? Porque Deus visitava o homem na viração do dia, de todos os dias, sim ou não? Sim. E aí mostra lá a palavra do Senhor que Deus solta o seu verbo e diz: Adão, onde você está? Então entenda, irmãos, a posição de Deus, por pior que seja o nosso pecado, nunca vai ser nos matar, nunca vai ser nos ferir. Deus vem ao nosso encontro. Quem foge somos nós, por conta da bendita da lei. Só que, vivendo a lei, eu anuncio, eu vivo da seguinte forma: eu vou viver longe de Deus, porque se chegar perto de Deus, Deus me mata. Ou você acha que Adão se escondeu por quê no jardim? Medo de morrer de Deus. Por que você acha que Mefibosete foi lá para viver numa terra dessa? Medo de Davi, a tipificação de Deus. Então, esse é o problema de vivermos na lei. Amém, irmãos? Amém. A lei foi encerrada em Cristo. No sentido de, hoje nós vivemos graça. A lei é importante, ela serve para nos levar a um ponto de amadurecimento, mas a partir daqui agora eu caminho pela fé, eu caminho pela graça e ao encontro de Deus. Aleluia. Ok? Só que entenda, vamos lá, por onde que nós podemos ir agora? Entenda,
Mefibosete, ele vai ser restituído de tudo. Na verdade, ele vai ser restituído de todas as coisas que por parte tinha o seu avô Saul, sim ou não? Sim. Saul, agora a gente vai começar a linkar os outros personagens. Saul, ele representa quem que eu passei para os irmãos? Adão, o homem caído. O homem caído precisa... Exato, mas o homem ferido, o homem que está caído, ele está morto. Porque o salário do pecado é o homem caído, ele vive em pecado, sim ou não? Sim. O homem caído, ele vive em pecado, sim ou não? Qual é o salário do pecado? A morte. A morte. Então Saul precisava morrer. Mas Jonatas não é Cristo? Sim. Jonatas morreu também. Por quê? Jonatas é um tipo de Cristo, irmãos. E nessa batalha, inclusive, que Jonatas morre, obviamente, defendendo o seu pai, o rei. E essa é a ideia de Cristo. Cristo também precisa morrer. Para salvar, Cristo também precisa morrer. Por isso, Jonatas também morre. Ainda que seja uma boa pessoa, ainda que seja um aliado de Davi, ele também precisa morrer na tipologia. Então, Jonatas morre, o pecado, que é Adão, morre também. Amém? Estão pegando aí a linha ou não? Só que, o que acontece? Tá, legal, entendi tudo isso. Mas agora como é que fica? Como é que fica o desenrolar, o desfecho dessa história? Porque nós temos a lei que nos afasta de Deus, sim ou não? Sim. A lei que nos fere, nos macula e nos faz viver essa vida sequelada se permanecermos na lei, sim ou não? Sim. Nós temos a tipologia de Deus pela vida de Davi e nós temos a tipologia de Cristo na vida de Jonatas. E Deus, que tipifica ali Davi, diz em um momento: eu preciso saber se tem alguém vivo na casa da linhagem de sangue de Saul. Ou seja, o que ele está anunciando? Tem alguém descendente daquele Adão caído, do homem caído, que eu preciso trazer de volta para casa? Glória a Deus. Só que eu não vou trazer ele por amor a Saul, porque Deus não ama o pecado. Eu vou trazer ele por amor a Jonatas, por amor a Cristo. Aleluia. Por amor a Jonatas ele será colocado na minha casa. Consegue entender, irmãos? Sim ou não? Foi por amor a Saul ou por amor a Jonatas que Davi traz? Por amor a Jonatas. E aí é onde começa a ideia. O que acontece, irmãos? Por que hoje, nos dias de hoje, o relacionamento que as pessoas hoje têm com o Senhor, existe muita gente ainda viva talvez em espírito, porque confessou o Senhor, mas ainda não se relaciona com Deus, ainda não consegue ter algo da parte de Deus, não consegue ter resposta de Deus, porque são pessoas que receberam vida, irmãos, até receberam vida, mas preferiram, e é a grande maioria. Há quantos anos nós ministramos na vida dos irmãos, e há quantos anos nós trazemos aí realmente esse oposto de graça e lei? Quanto tempo os irmãos já estão ouvindo falar disso? E quanto é real nós encontrarmos pessoas que nunca se relacionaram na comunhão aqui conosco, que sempre falam assim: nossa, eu não sabia que eu podia fazer tal coisa, porque para mim não podia fazer, porque senão Deus abomina isso. A gente já ouviu inúmeras vezes, até dos funcionários que a gente está lá gerenciando em Bragança, né? Não, fazer tatuagem, Deus vai matar você, porque o relacionamento da maior parte das pessoas eu ainda acredito que o meu relacionamento com Deus é pela lei. São muito poucos os que entenderam a graça. São muito poucos os que entenderam o chamamento do Pai. São muito poucos, irmãos. E qual é o problema disso? Entenda. Mefibosete, aí é o que eu falo para os irmãos. Tem muita gente ainda no nosso meio que não tem desfrutado das coisas de Deus. E isso é muito sério. No nosso meio. Eu estou falando agora conosco aqui. Por quê? Porque ainda... eu entendi a graça, pastor. Mas está vivendo uma vida de merecimento. Porque, irmãos, o pastor antes, eu já ouvi acho que isso mais de 500 vezes do pastor antes, eu acho que os irmãos também.
Qual é o bem mais precioso que nós recebemos de Deus? De Deus, Pai? Cristo, o Filho, sim ou não? O que ele requeriu de você para entregar Cristo? Você não precisou pagar nada? Aí por que quando a gente vem, por exemplo, um relacionamento com Deus, a gente tem alguma coisa ruim passando na nossa vida, a gente tenta mostrar para Deus que agora a gente está melhor, que a gente vem mais nos cultos, que agora a gente está cuidando mais da nossa casa, que está sendo melhor esposa, que está sendo melhor marido, que está sendo melhor pai, para que Deus faça na nossa vida, porque é assim nossas orações, ou a gente vai ser hipócrita de falar que não é. Ainda chegamos na presença do Senhor e fala, Senhor, mas aí ó, tô um ano fiel, cadê minha bênção? Entende? Sim ou não? Não entendemos a graça ainda. Infelizmente, não entendemos. O que nós precisamos fazer para requerir as coisas de Deus? Para que Deus faça por nós. O que nós precisamos fazer? O que você precisa dar para Deus? Nada. Absolutamente nada. Porque se nós ganhamos o Filho sem fazer nada, para eu ter uma vida plena, cheia de Deus, e Deus está encabeçando tudo que eu preciso que seja encabeçado, o que eu preciso fazer, irmãos? Absolutamente nada, eu preciso não merecer. Eu preciso viver na graça, sim ou não? Consegue entender? Mas qual que é a ideia? Nós, às vezes, nos achegamos a Deus no sentido de, eu preciso ir até Deus. Só que quando a gente vem, o que acontece? A gente, principalmente em noite como essa, você fala, antes do partir do pão, antes do tomar do suco, eu preciso confessar, porque esse mês teve muito pecado que eu cometi, sim ou não? Sim. E aí nessa hora, basicamente a gente bloqueia tudo que Deus podia fazer pela nossa vida. Embora estamos confessando, nós não estamos no sentido dignos de que Deus faça alguma coisa. A gente só está requerindo realmente o perdão dele. Embora nós saibamos que nós já temos o perdão, sim ou não? Os irmãos sabem que já tem o perdão. Mas o objetivo é basicamente assim, Deus ele precisa sentir pena de mim, eu preciso confessar os meus pecados para que eu seja aceito em alguma coisa. Amém ou não amém? Então assim, mas as coisas não acontecem, irmão. Se não está acontecendo é porque realmente não entendemos a graça. Entenda o que foi na vida de Mefibosete. Mefibosete ele tipifica nós, sim ou não? Sim. Não foi Mefibosete que foi até Davi. Mefibosete foi chamado por Davi. Qual é o problema então, pastor, nas nossas vidas? Deus está nos chamando todos os dias para um relacionamento com Ele, para colocarmos assentados à mesa dele. Mas qual é a ideia? Ele não faz isso porque nós merecemos, ele faz isso pela aliança que ele tem com Cristo. Por amor a Cristo ele nos aceita. Amém. Glória a Deus. Por que Cristo, então os irmãos precisam ser curados, sim ou não? Sim. Então não tente merecer a sua cura. Ele vai te curar porque ele ama Cristo. Amém. Consegue entender agora melhor ou não? Amém. Você precisa de provisão financeira, você precisa de provisão de qualquer coisa, irmãos. Deus não vai fazer porque você está vindo nos cultos. Deus não vai fazer porque você aprendeu um pouco mais a Bíblia. Deus não vai fazer porque você está em comunhão com os irmãos. Deus vai fazer porque ele ama Cristo, só por isso. Por amor a Cristo, eu te dou tudo. Consegue entender agora, sim ou não? Amém, irmãos? Amém. E onde Mefibosete foi colocado? Na mesa. Davi recebe Mefibosete como um filho real. Porque na mesa, irmão, de um rei só sentam esposa e filhos. Servos não sentam. Amigos não sentam. Só que o que Davi está falando? Você agora vai ser restaurado com toda a riqueza de Saul, com tudo aquilo que Saul, seu avô, tinha, estou te dando, mas não por amor a ninguém, nem por amor a você, Mefibosete. É isso que Davi está falando, nem por amor a você. Eu faço isso por amor a Jonatas, a Cristo. É por ele que eu estou fazendo. Consegue entender, sim ou não? E quando nós somos chamados por Deus, irmãos, e nós somos recebidos por Deus, nós também somos nomeados por Deus. E a ideia de ser nomeado não é receber nome, mudar nome, tipo de Paulo para Saulo, ou de Saulo para Paulo. É recebermos o nome de filho, sermos nomeados. Agora eu tenho um nome real, agora eu sou da família de Davi. Agora eu sou da família de Deus. Agora que Deus me chamou e eu entro pela fé na graça,
Eu sou da família real, eu sento na mesa. É isso que eu recebi do rei. Consegue entender, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Sim ou não? Amém. Amém? Amém. A questão, irmãos, a questão. Eu tinha um outro texto aqui, deixa eu ver se eu consigo. Eu tinha 2 textos aqui, mas eu acho que pelo horário eu não vou compartilhar, não. Era Romanos 8 e João 15. Mas deixa. Vamos ficar nesse texto aqui, porque senão... O que eu quero que os irmãos entendam? E o que eu quero que os irmãos enxerguem nessa hora? Entenda uma coisa, irmãos. A pergunta é: quando Mefibosete foi chamado por Davi, e Mefibosete entra no palácio real de Davi, e agora Mefibosete ele foi afiliado por Davi, sim ou não? Sim. E ele vai ter posse de tudo aquilo que era a riqueza de Saul, sim ou não? Sim. A pergunta é, onde o texto diz que os pés dele foram curados? Onde o texto diz que a sequela que ele tinha, a deficiência que ele tinha foi sarada? Não foi. Não foi. Mas aonde Davi coloca Mefibosete? Na mesa. A pergunta é, sentado na mesa, o rei vê o seu pé, sim ou não? Sim. Não. Não. Sentado à mesa, Deus não está vendo o seu pé. Tudo que é torto na sua vida, tudo que foi torto e caminho torto, pouco importa, irmãos. Deus está te vendo sentado na mesa. Glória a Deus. O problema ainda está lá. Mas agora você está sentado à mesa, mesmo com o problema lá. Por amor a Cristo. Entenda uma coisa. Quando a gente volta, só para os irmãos terem uma noção, quando a gente volta, e quando eu estudei isso fez muito sentido na minha vida. Quando a gente volta para a antiga aliança, o que acontecia quando o povo queria ofertar um sacrifício em prol dos seus pecados, por exemplo? Então eu quero oferecer um sacrifício ao Senhor, né? O que eu fazia? Eu pegava um cordeiro, esse cordeiro teria que ser sem defeito, macho. Eu cuidaria desse cordeiro com todo zelo e carinho, criaria esse cordeiro basicamente como uma criança dentro da minha casa, só para você ter uma noção. Porque o cordeiro tinha que ser perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, inclusive nos órgãos genitais do cordeiro. E aí, o cordeiro atingindo a idade, eu levaria esse cordeiro aonde? Ao sumo sacerdote, ao sacerdote. E isso daí, todos os irmãos vão encontrar essas ofertas, né, de sacrifício ao Senhor, no livro de Deuteronômio, no livro de Número, no livro de Levítico, era assim que funcionava. E aí quando levava o animal até o sacerdote, o sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote fazia? Quando o sumo sacerdote recebia avaliava quem? O cordeiro. Avaliava o cordeiro ou quem está levando o cordeiro? Cordeiro. O cordeiro. Pouco importa quem está levando o cordeiro. Se a pessoa era coxa, se ela era cega, se ela estava toda estropiada, pouco importa. O sumo sacerdote avalia o cordeiro. É assim a oferta na antiga aliança. E é assim a oferta com Cristo. Pouco importa os pés de Mefibosete. Pouco importa os nossos pecados. O que importa é que um cordeiro foi avaliado por Deus. Aleluia. Consegue entender, irmão? Sim ou não? E o cordeiro de Deus que foi avaliado por Deus foi aceito por Deus. Amém. E porque o cordeiro foi aceito por Deus, nós sentamos na mesa. Aleluia. Não por amor a nós, porque os nossos pés andam tortos, mas por amor ao cordeiro. Aleluia. Está fazendo mais Glória. sentido para os irmãos, sim ou não? Glória a Deus. Não tem a ver com o Cristo, irmãos. Cristo quando foi morto, antes de Cristo ser morto, olha como isso é real. Antes de Cristo ser morto, o que Cristo foi entregue na mão de sumos sacerdotes. Ele caiu na mão de Anás e Caifás. Porque era o cordeiro sendo avaliado. O cordeiro que caiu na mão de quem? De quem avalia. Deus recebeu a oferta. Falou, é esse cordeiro que eu quero mesmo.
E a oferta foi entregue, foi aceita, irmãos. Você consegue entender isso? Cristo foi a oferta aceita do Senhor. Hoje nós sentamos à mesa por conta do amor de Deus para com a aliança com Cristo. Não tem a ver com Mefibosete, não tem a ver com nós, conosco, não tem a ver com a lei, não tem a ver. Hoje nós participamos da mesa por amor a Cristo. Ou seja, eu não sou aceito ou deixo de ser aceito por aquilo que eu faço ou deixei de fazer. O que eu quero que os irmãos entendam. Eu fui mal. Não tem problema, irmãos. Eu fui muito bem. Também não tem problema. Porque no final o que vai importar? A oferta. Cristo foi aceito? Foi aceito. É onde Deus está olhando. Essa é a mensagem, né? É um resumo da mensagem para que os irmãos entendam a ideia dessa história e eu não vou ler os outros 2 versículos, essa história de Davi, Mefibosete, Saul, Jonatas e a Ama. Amém, irmãos? Amém. Então, nessa noite de hoje, que nós mergulharemos numa intimidade com o Senhor. Nós façamos isso porque Deus proporcionou isso por amor a Cristo. Glória a Deus. Não por mim, não por você, foi por amor a Cristo. Por amar Cristo, hoje nós temos a ceia do Senhor. Por amar Cristo, hoje nós temos o Cordeiro que foi entregue. Por amar Cristo e por amar Cristo. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos entenderam, sim ou não? Amém. Como que eu vou deslanchar e como que eu vou conseguir ter resposta de Deus? Como que eu vou conseguir me relacionar com Deus e viver as coisas de Deus quando eu entender que Deus não faz para mim? Não faz. Deus é igual o pastor Anderson disse, num estudo não muito longe, né, mas ele disse, com certeza, é do interesse de Deus que nós tenhamos saúde. É do interesse de Deus que nós tenhamos dinheiro. E irmãos. É do interesse de Deus que nós tenhamos uma casa para dormir, um carro para nos locomover, uma roupa para vestir, uma comida para comer. É do interesse de Deus. Por que não estamos vivendo isso? Porque ainda estamos chegando a Deus tentando merecer. E Deus entrega tudo isso por amor ao Filho. Por amor a Cristo. Nós não lemos o texto, mas os irmãos se lembram. Depois leiam lá João 15. Todo aquele que tiver em mim, a minha palavra tiver em vós, peça qualquer coisa que quiser e vos será feito. Amém. Qualquer coisa. Por quê? Porque Deus não está realizando para você, Deus está realizando para mim. Glória. E para o Filho Deus não nega nada. Aleluia. Consegue entender, sim ou não? Que hoje, nesse momento, irmãos, e eu encerro a minha oportunidade por aqui, todo o nosso pedir seja em Cristo. Aleluia. Todo o nosso enxergar seja em Cristo. Amém. Toda a nossa gratidão seja por Cristo. Amém. Vamos confessar os nossos pecados? Vamos. Obviamente que vivemos uma vida para ser aprovado por Deus, obviamente, mas que não seja olhando para nós. Que nós só nos deparemos na presença de Deus falando assim, Senhor, me recompensa porque eu sei que o Senhor ama Cristo. Aleluia. Eu só estou nele. Aleluia. Consegue entender, sim ou não? Amém. Amém? Que você fique com essa palavra, né? Que outros dias a gente possa falar um pouco mais sobre essas coisas, esses símbolos, essas ideias aí da antiga aliança. No nome de Jesus, eu agradeço que nós possamos ter uma comunhão onde Cristo seja o centro e onde o Senhor seja glorificado, exaltado para todos sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o paizão vai vir aqui na frente, vai fazer a administração da ceia, enfim, vai dar continuidade ao culto. Aleluia.
Amém. Tá, glória. Graças e paz a todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Graças a Deus, né? Palavra poderosa, né, irmãos? Tremendo. É? Muito bem colocado, né? E o Sr. Tiago não aprofundou tanto, né? Como ele mesmo falou, no gol. Mas há algo muito bonito ali. Né? Porque como nós temos Jonatas representando Jesus, né? E Davi representando, né, o pai, a gente vai ver que Davi vai falar assim, ó, por amor de Jonatas, o teu pai. Eu te convido a sentar na mesa, né? E aí a gente vê um camarada na história chamado Ziba. Irmãos, esse camarada Ziba, ele representa, né, o próprio diabo, que quer impedir que você desfrute aquilo que Deus tem. Porque quando Ziba é chamado, quem tinha as terras de Saul era Ziba. Era ele que tinha posse das terras, porque ele já administrava essas terras. Ele vira servo de Mefibosete. E ele vai se tornar um servo de Mefibosete. Mas quando Davi manda chamar Ziba e perguntar de alguém, ele vai falar com tanta tristeza, olha, tem. Mas só que assim, ele não serve para nada, ele é coxo. Ele não serve para nada, ele mora numa terra desprezível, numa terra abandonada. Ninguém se importa com ele. Né? E o pai fala assim, manda chamar. Aleluia. Manda chamar. E se os irmãos for pegar bem a história, vai ver que Ziba vai começar a levantar calúnias contra Mefibosete para ele ficar em posse de tudo. Ou seja, o diabo tem se levantado para tirar o reino de muitos. Porque além do pai chamá-lo para se assentar na mesa, ele te entrega as terras. Aleluia. Ou seja, quando nós estivermos sentados com o nosso Senhor sobre a terra, né, ela será entregue, né, nas mãos do Senhor, né, e juntamente com Ele governaremos, né? E Ziba, ele está lutando, tentando tirar o governo, tentando tirar a administração de Mefibosete, que representa quem? Nós, a igreja do Senhor. Né? O mais triste de tudo é que o diabo está levando vantagem. Né? Infelizmente o diabo está levando vantagem. Muitos já não se importam mais com a vontade do Senhor. Muitos já não se importam mais com esse momento, irmãos. Esse momento é um momento no qual nós, pela lei, nós não faremos parte dela. Mas por amor a Jesus estamos aqui. Glória a Deus. Mas infelizmente muitos têm deixado o momento do partir do pão, né? Eu estava ali lembrando os momentos de comunhão onde, né, nós tínhamos que estender as cadeiras lá para o fundo. E a pergunta é, onde está o povo? Né? Porque algo mais importante do que o Senhor ganhou lugar. E o diabo tem, infelizmente, enganado pessoas ao ponto de elas priorizarem outras coisas. Não tem mais priorizado o tempo de comunhão, não tem dado mais prioridade para a mesa do Senhor, não tem mais dado prioridade
para as coisas do Senhor. Outras coisas estão ganhando lugar. E aí, quando se olha para trás, você consegue imaginar o que o diabo tem feito. Né? Mas nós estamos aqui. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Alguém pode desligar a luz? A irmã Samanta vai estar louvando. Esse é o momento de você orar, de você falar com o Senhor, de confessar as suas falhas, os seus erros. E preste atenção nisso que eu vou te falar. Esse também é o momento de você se reconciliar com o teu irmão, se há algo, né, contra o teu irmão. Esse é o momento, irmãos, né, de uma reconciliação, de você se levantar, pedir perdão ao seu irmão. Né? É um tempo de reconciliação, não só com o Senhor, mas uns com os outros. Né? Se nós queremos avançar, irmãos, nós precisamos amadurecer. Né? Nós precisamos nos posicionar como os filhos maduros. Né? Deixar o tempo de menino para trás, mas avançar para o alvo que é Cristo e amadurecermos neste Evangelho, amadurecermos na comunhão com o Senhor.